As canetas. Já peguei também. Sim. Bom dia a todos. Nós reiniciamos a nossa catequese. A beleza da catequese consiste que abrimos o coração para a palavra de Deus. Não pode existir um diálogo mais completo do que este. Aprendemos a escutar antes de tudo. E o diálogo tem o seu fundamento na escuta. Escutamos esta palavra, que é palavra de salvação e de vida. Pois então, preparemos um coração que seja terra boa e que assim possa, na fecundidade do Evangelho, produzir bom fruto. Continuando a advertência aos ricos, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário que vós, ricos, defraudastes aos trabalhadores que ceifavam vossos campos, clama. Seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Um versículo que nos faz lembrar outras passagens da Escritura, sobretudo lá da lei de Deus, Deuteronômio e etc. O que diz lá? Cuidemos, não prejudiquemos aquele que necessita. Não tiremos do pobre o manto, porque a hora que ele passar frio e clamar, eu escutarei e hei de tirar o manto de vocês. E aí vocês vão de clamar e eu não hei de escutar. Palavras tão severas. Realmente, se alguém entesoura para si e não é justo com aqueles que estão ao seu redor, no trabalho, na obra de justiça que fundamenta a caridade também, como é possível que depois clamemos a Deus? O nosso clamor seria um escândalo. Por isso, sejamos justos e vivamos na retidão. Se temos alguma coisa, que seja um bem justo. Todos podem ter os bens, mas ninguém pode fazer destes bens o ídolo da sua vida. E se torna ídolo quando acaba dominando a nossa vida. Tendes vivido em delícias, em dissoluções sobre a terra. Saciastes vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Como é duro escutar esta palavra em tempos de injustiça que clama. E no nosso país, de tamanha desigualdade, como essa injustiça se torna visível. Olha o clamor que sobe das regiões do norte, Amazônia, sobretudo, quando a ganância de alguns vai despojar a vida dos indígenas, não só invadindo e por causa de ganância, mas até na invasão transmitindo as enfermidades que eles nem sequer podem suportar. Como é possível que esta ganância seja tão grande? Como custa para o ser humano abrir o coração e ouvir esta palavra? Tudo começa com a nossa conversão. Convertamo-nos. Não permitamos que os bens dominem sobre nós.
Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra. Tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência. Fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, o modelo de paciência e de coragem dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Sabemos do nosso dia? Não. Tenhamos paciência e sabedoria. A sabedoria de viver bem o dia de hoje e a sabedoria de sempre ter diante de nós o fato de que esta vida é passageira. Pois então, coloquemo-nos diante de Deus e vivamos tal paciência. Essa paciência nos leva a pôr em prática a palavra de Deus, mesmo que pareça alguma coisa sem fim. Quem já não pensou nisto, por exemplo, quando auxilia pessoas que moram na rua? Dá a impressão que não vai parar nunca. Ora, realmente, o que Deus nos pede? Paciência. Ele não tarda a chegar. E chegando, vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Tive fome e me destes de comer. Pois a tudo isto o Senhor nos chama por esta palavra. E não tem que ter paciência um adolescente, um jovem que estuda. Ele não vê o resultado do seu estudo imediatamente, mas na paciência trabalha e espera. E há de ver o resultado do seu trabalho, do seu estudo. Há de ter paciência cada um que lidera a vida da comunidade, da igreja. Ministros, catequistas. Num primeiro momento, dá a impressão que o trabalho não tem fruto nenhum. Porque é só no tempo e na paciência que isto há de acontecer. Vivamos a paciência que nos inspira esta palavra. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra forma de juramento. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Assim, não caireis ao golpe do julgamento. Jurar, às vezes, é uma exigência. Por exemplo, num julgamento diante da justiça, quando diante do juiz, com a mão sobre a palavra de Deus, porque temos fé, nos é pedido, jura dizer a verdade, e juramos. Para quê? Para que com isto o julgamento comece na máxima seriedade. Não fala sobre isto a palavra, mas fala sobre um outro comportamento, que às vezes acontece por vício, principalmente na adolescência. Quando na conversa dos adolescentes, é frequente que um diga para o outro: jura por Deus? Vício de linguagem, mas não só. Um vício realmente diante da fé. Abstenhamo-nos deste juramento. Nunca é necessário. Não precisamos jurar na conversa comum. Por quê? Porque que a nossa palavra seja séria.
não admitamos, nem que seja pedido. Jura, não temos que jurar. A nossa palavra é palavra de pessoa humana que leva a sério todas as coisas. Não caiamos nesse mal. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Alguém está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu pecados, se-lhe-á perdoado. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aproveitemos o tempo. A palavra nos inspira para isto. E não consideremos este tempo como inútil. De tudo tiramos proveito. Alguém está alegre? Cante. Está triste? Reze. Mas vivamos bem o tempo de hoje. E depois passa este ensinamento que nós rezamos para administrar o sacramento da unção dos enfermos. Alguém está enfermo? Chame os presbíteros da igreja. E esta prática está na vida da igreja. Que maravilha que a gente possa administrar o sacramento da unção, que para o enfermo é consolação e remédio. Estes tempos de pandemia têm nos impedido de visitar os enfermos, porque estamos no risco diante das enfermidades. Porém, este é um tempo de exceção. Maravilha que nós não deixemos enfermo nenhum sem o auxílio do sacramento. Nesta comunidade, cada setor tem ministros e ministras. As ministras são dedicadas especialmente à pastoral da saúde. Os ministros também podem fazer as visitas aos enfermos, para que assim nós, sacerdotes, tenhamos sempre as notícias e a possibilidade de ir e de ungir aqueles que estão no sofrimento e na dor. Palavra de Deus, a oração da fé salvará o doente. Se esta é a palavra de Deus, ela não cai como a chuva na terra sem produzir fruto. Há de ser saúde e consolação. E mais, e se ele tiver pecado, recebe perdão. Quem, às vezes, até há algum tempo nem se confessa, o sacramento da unção apaga os pecados. Se há grave, procure a confissão. Orai uns pelos outros e confessemo-nos os nossos pecados. Nós estamos sempre à disposição para que sacramentalmente administremos a confissão. As pessoas são sempre chamadas a buscar este sacramento, que é para nós libertação e vida nova. E continua a palavra dizendo: a oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho alguns de vós, que se afastou para longe da verdade, saiba que não fica sem recompensa. Mas primeiro, a primeira parte. Elias orou,
e foi atendido. Nós oramos e havemos de ser atendidos. Não posso ouvir uma palavra como essa e não me lembrar de algumas pessoas. Quando eu fiz esta catequese de Tiago, em 1981, no primeiro grupo de catequese, por exemplo, Silene, que fez um comentário a respeito disso, me lembro do comentário até hoje. Palavra que nos estimula a viver uma oração que brota de uma fé profunda. A oração do justo tem grande eficácia. Meus amigos, meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Que beleza este ensinamento que vai fazer associar muitos pontos de doutrina da fé. Alguém chama o irmão que está no erro para voltar ao bom caminho, saiba que com isto apagou muitos dos seus próprios pecados. Refere-se ao quê? Então nós recordamos que todo pecado tem duas consequências. Primeiro, a culpa, que mancha a nossa vida. Segundo, uma pena, porque todo pecado gera em nós, por justiça, uma pena. O melhor exemplo disto é lembrar alguém que roubou. Ele roubou, ele tem culpa. E se ele pedir perdão, até na confissão, é perdoado. Mas a pena continua. A pena é bem representada pelo que ele roubou. Ele ainda deve devolver. Bom, todo pecado gera em nós alguma dívida de caridade, de justiça. Para a culpa, a confissão. Para a pena, a caridade. Quem pratica a caridade vence as penas dos seus pecados, por questão de justiça. Deus é justo e é bom. Sendo bondoso, perdoa. Sendo justo, espera de nós que não fiquemos no prejuízo dos outros. Cumpramos aquilo que a pena do pecado exige. Grande caridade é trazer o irmão que está afastado para o caminho do bem. Então, as penas dos seus pecados são perdoadas. Terminamos com isto a carta de Santiago. Nós agora voltamos o nosso olhar para o Antigo Testamento. E vamos lá para a página 1231, profeta Amós. Por que escolhemos o profeta Amós? Porque ele não é muito longo. E para que nós iniciemos a catequese, convém que não peguemos livros tão longos. Assim, não cansamos tanto. E a palavra do profeta é maravilhosa. Quem era Amós? Um profeta único. Todos os outros, praticamente, eram do sul, de Judá, de Jerusalém. Amós é do norte,
da região da Samaria para cima. Os outros profetas tiveram as suas vidas iniciadas num grupo de profetas, tendo um mestre bem visível. Isto está no livro do profeta Isaías, que nitidamente foi escrito por 3 autores diferentes. Se percebe que era um grupo de pessoas que tinham um mestre comum, certamente, que era o profeta Isaías. Aprenderam dele e escreveram a partir dele. Amós não vivia num grupo de profetas, vivia a sua vida. Era um homem trabalhador, como ele mesmo vai se apresentar aqui no livro. Trabalhador no campo, agricultor, cuidava das suas coisas mais, como aquilo que nós não podemos esquecer nunca, quando estudamos os profetas. O profeta era um homem da visão. Muita atenção. Não era um homem de previsão. A profecia como previsão é uma interpretação dos tempos de hoje, sobretudo no final do ano, quando são feitas aquelas previsões do ano seguinte, que ninguém deve crer, porque tudo é fantasia. O profeta era um homem que via o seu tempo e anunciava o que estava vendo, como muita gente no tempo de hoje que vê. Não é profética a vida de um catequista que, pela fé, vendo a necessidade de ensinar, ensina o que sabe, ensina o que vê. Isto é vida profética. Devemos nós, sacerdotes, ser proféticos, vendo o mundo de hoje e a necessidade daqueles que buscam a fé de crer, e a necessidade daqueles que estão afastados de mudar de vida. Nós devemos ser profetas, porque fomos batizados. Recebemos essa responsabilidade diante de Deus. O profeta Amós, homem de visão, olha o seu tempo e anuncia. Lembram-se do profeta Oséias, que acabamos de ver, afinal de contas, que a partir do seu matrimônio enxerga a situação do povo de Deus em relação a Deus. O profeta Amós é aquele que olha a vida do povo, a justiça e a injustiça, o direito e a negação do direito. Anuncia uma vida justa e denuncia a maldade daqueles que são injustos. Então, iniciemos o profeta Amós. Página 1231, eu falo da Bíblia Ave Maria, senão cada um procura na sua. Oráculos de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa. Revelações que recebeu acerca de Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do tremor de terra. Ele diz: o Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém. Os prados dos pastores estarão de luto, o cume do Carmelo secará. O que começa dizendo o livro de Amós? O Senhor é que ruge, quer dizer. E se o leão ruge, quem não treme? E se o trovão soa, quem não se assusta? Deus fala.
quem não terá o seu coração preparado? A isto o profeta está nos chamando. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quádruplo crime de Damasco, não mudarei o meu decreto, porque esmagaram Galaade com grades de ferro. Só uma observação sobre esta linguagem. Triplo, quádruplo. Uma linguagem que a gente diria numérica. Por quê? Porque neste período da história do povo de Deus, havia muito costume de utilizar essas expressões na linguagem comum. Porque para os judeus deste período, a linguagem se tornava até elegante. Como nós temos figuras de linguagem no tempo de hoje, que nem prestamos atenção, mas são linguagens nossas. O que está dizendo o profeta? Por causa do crime do povo, eu não mudo o decreto. Eles fizeram injustiça, esmagaram o meu povo. Porei fogo à casa de Ahazael, e esse fogo devorará os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, exterminarei os habitantes de Bicatavim. E o que tem na mão o cetro em Bet-Edem, e o povo da Síria será deportado para Quir, diz o Senhor. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Gaza, não mudarei o meu decreto, porque deportaram uma multidão de exilados. Para entregá-los a Edom, porei fogo aos muros de Gaza, e esse fogo devorará os seus palácios. Exterminarei os habitantes de Azote, o que tem na mão o cetro em Ascalon. Voltarei a minha mão contra Carom, para aniquilar o resto dos filisteus, diz o Senhor Javé. Eu cobro a injustiça cometida, seja em Damasco, seja em Bicatavim, seja em Gaza, não interessa. Onde a injustiça foi feita, cobrarei, diz o Senhor. O que fizeram? Pegaram irmãos aqui nesta terra e deportaram para os vizinhos. Bom, certamente é denúncia de pessoas que foram vencidas na guerra e depois deportadas como escravos. A escravidão é um fenômeno que acompanha a humanidade até hoje. Se não existe mais lei que proteja a escravidão, existe o mau costume de escravizar as pessoas. E quanta denúncia ainda, de vez em quando, nós não escutamos de escravidão no nosso tempo. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Tiro, não mudarei o meu decreto, porque entregaram uma multidão de cativos a Edom, e não se lembraram do pacto fraterno. E que denúncia de escravidão de novo. Porei fogo aos muros de Tiro, para que esse fogo devore os seus palácios. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Edom, não mudarei o meu decreto, porque persegui o seu irmão com a espada, abafando toda a compaixão, porque sua cólera não cessa de despedaçar e persiste em guardar perpetuamente o rancor. Porei fogo em Temã, o qual devorará os palácios de Bosra. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime dos amonitas, não mudarei o meu decreto? Rasgaram os ventres das mulheres grávidas em Galaade,
a fim de dilatar as suas fronteiras. Porei fogo aos muros de Rabá, para que devore seus palácios, em meio aos gritos de guerra no dia de batalha, em meio ao turbilhão no dia da tempestade. Seu rei irá para o exílio com os seus chefes, diz o Senhor. Tanta injustiça, e Deus fecharia os seus olhos? Não. Por causa desses crimes, sejam quais forem, a ganância de conquistar propriedades cada vez maiores, o abandono dos mais necessitados, a escravidão dos homens, o esquecimento da compaixão, a maldade, afinal de contas, não vou deixar esse crime sem punição. E quando nós escutamos, por exemplo, no noticiário, que alguém levou comida estragada para dar para pessoas absolutamente necessitadas. Que crime que brada contra o céu, a maldade de destruir a vida humana, quando clama na necessidade. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Moabe. Não mudarei meu decreto, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Porei fogo a Moabe, ele consumirá os palácios de Cariote. No tumulto perecerá Moabe, entre os gritos de guerra e os sons de trombeta. Exterminarei o seu juiz, farei perecer com ele todos os chefes, diz o Senhor. Oráculo do Senhor, por causa do triplo, do quádruplo crime de Judá. Não mudarei o meu decreto, porque desprezaram a lei do Senhor e não observaram os meus mandamentos. Porque se deixaram transviar por seus falsos deuses, que já seus pais haviam honrado. Porei fogo a Judá, devorará os palácios de Jerusalém. Oráculo do Senhor, por causa do triplo, do quádruplo crime de Israel. Não mudarei o meu decreto, porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque esmagam no pó da terra a cabeça do pobre e transviam os pequenos. Filho e pai dormem com a mesma jovem, o que é uma profanação do meu santo nome, porque se estendem ao pé de cada altar, sobre vestes recebidas em penhor, bebe no templo do seu Deus o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que exterminei diante deles os amorreus, cuja estatura se igualava dos cedros, e eram fortes como carvalhos. Destruí seus frutos de cima e as riquezas de baixo. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto durante 40 anos, para vos dar a posse da terra dos amorreus. Suscitei profetas dentre os vossos filhos, nazarenos entre os vossos jovens. Não é assim, filhos de Israel? Oráculo do Senhor. E que denúncia! Depois de lembrar os povos vizinhos, Damasco, Edom, Amon, Moabe, Egito e outros, finalmente lembra também de Judá e de Israel, povo de Deus. Porque Deus olha em justiça onde quer que esteja. Não é porque alguém é de um povo que Deus, por um acaso, vai se esquecer do que eles praticam. Somos nós católicos. Por um acaso Deus se esqueceria da injustiça que nós cometemos? Qualquer injustiça? Por que diz aqui contra Judá? Porque praticaram a idolatria. Olharam os bens e se esqueceram de Deus. Porque também foram capazes de desprezar o pobre e, por conta da necessidade deles,
vendê-los, seja por um trabalho injusto, seja por qualquer outra situação, porque transviam os pequenos, porque cometem o absurdo e a abominação diante de Deus de uma vida marcada pela prostituição, porque são capazes de, em vista da piedade, tirar do outro até a veste e depois se apresentar diante de Deus com aquilo que foi roubado? Ai de quem paga o dízimo de um dinheiro tirado da injustiça diante das pessoas? Ai de quem faz uma oferta diante de Deus, roubando para poder ofertar? Acham que Deus não vê aquilo que é injusto? Palavra severa, clara, para que nós voltemos o coração para Deus e não pratiquemos a injustiça. E lembra o Senhor, e não fui eu que libertei esse povo? Como pode o povo se esquecer da minha palavra e cair na injustiça? Eu que chamei entre o povo homens que dessem testemunho, entre eles homens que faziam votos, chamados de nazarenos, que não bebiam, porque tinham praticado um voto diante de Deus. E continua a palavra dizendo: mas vós fizestes beber vinho aos nazarenos, e proibistes os profetas que profetizassem. Pois bem, eis que vos vou fazer ranger como um carro carregado de feno. Não haverá mais fuga possível para o homem ágil. O forte não encontrará mais sua força, o valente não salvará sua vida, o arqueiro não poderá resistir, nem o homem de pés ligeiros poderá escapar, e nem o cavaleiro salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Oráculo do Senhor. O Senhor nos chama, mudemos a vida. Assim, a palavra de Deus está nos alertando. Ouvi, israelitas, oráculo do Senhor, que ele pronunciou contra vós, contra todo o povo, disse ele, que eu tirei do Egito. E aqui a menção da misericórdia. Se eu libertei o meu povo, não posso eu dirigir uma palavra que alerte e que abra os olhos desse povo? Com muita razão, escutem. Dentre todas as raças da terra, só vós conheço. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Porventura caminharão juntos dois homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Quer dizer, dois homens não tratam alguma coisa, e se tratarem, vão caminhar juntos, sem ter chegado no acordo? Notem bem, a resposta qual é? Não. Não é possível caminhar juntos se não tiver chegado no acordo. Segunda questão. Rugirá por um acaso o leão na floresta, sem que tenha achado alguma presa? A resposta é não. Nunca o leão ruge quando ainda está com fome. Pois se ele rugisse, todas as presas fugiriam. Ele denunciaria a sua presença, e nós que assistimos documentários tão bonitos sobre a natureza, vemos sempre isto, o instinto que leva os predadores a não se denunciar. Gritará o leãozinho no covil, se não tiver apanhado alguma coisa? De forma nenhuma. Enquanto a leoa caça, os leõezinhos ficam em absoluto silêncio. É o instinto. Cairá um pardal no laço, posto no solo, se a armadilha não tiver sido armada? Claro que não.
Levantar-se-á de terra o laço, sem ter apanhado alguma coisa? Claro que não. Tocará o alarme na cidade, sem que o povo se assuste? Também não. Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto? Claro que não. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas, seus servos. Olhem que a palavra de Deus está dizendo, não é possível que nós não escutemos o que Deus está nos dizendo durante a nossa vida, diante de cada circunstância. Aconteceu alguma coisa boa na nossa vida? Fechemos os olhos, lembremos-nos que através disso Deus nos fala. Acontece alguma coisa sem que Deus tenha predisposto? Acontece uma grande calamidade. E não vamos fechar os olhos e pensar de que maneira Deus nos fala através disso. Jamais digamos, Deus nos mandou o mal, porque Deus é inacessível ao mal. Mas vem a calamidade e nós refletimos. Isto para nós é um sinal para que voltemos o coração para Deus. Pois não, tem pergunta. Uma pergunta, mas acho que a senhora acabou de responder. Essa linguagem não leva o povo a julgar que a pandemia é castigo? Mas já respondi certamente. A pandemia não é castigo, mas acontece alguma coisa e não vamos pensar como Deus nos dará sabedoria de entender que lição tiraremos disto. Muitas lições. Olhem, por exemplo, a solidariedade de tanta gente em relação aos necessitados, que já é visível. Olhem, por exemplo, o heroísmo dos profissionais da saúde, médicos e todos os outros, que têm exposto a própria vida para cuidar dos enfermos. E tudo isso não é para nós um sinal grandíssimo para o nosso tempo? Talvez o sinal diga assim: tínhamos vivido até agora na ilusão e de repente Deus nos fez pisar no chão. Tínhamos a ilusão de que tudo ia bem e que tudo dependia de força econômica, mercado, etc. De repente tudo isso foi por terra e estamos aqui nós descobrindo outras coisas. Que Deus nos dê sabedoria. O leão ruge, quem não tremerá? O Senhor Javé fala, quem não profetizará? O leão ruge, todos hão de temer. O profeta anuncia, todos hão de escutar e examinar a sua vida, porque ele fala o que Deus lhe inspirou. Proclamai este oráculo nos palácios de Azote, nos palácios do Egito, clamai. Juntai-vos nos montes da Samaria. Vede quantas desordens há nessa cidade, quanta violência se pratica no seu seio. Não sabem fazer o que é reto, oráculo do Senhor? Amontoam em seus palácios o fruto de suas violências e de seus roubos. Por isso, assim diz o Senhor Javé: eis o inimigo a invadir a terra, ele aniquilará a tua força, teus palácios serão pilhados. O profeta adivinhou? Previu? Não. Tudo isto já estava acontecendo. E o profeta é o homem que, vendo tudo isto, ensinou a tirar a melhor conclusão. Vocês viveram na injustiça e agora vem tudo isso ser destruído.
Precisa muito para anunciar uma coisa assim? Poderosos deste mundo de hoje estão muito seguros, mas não passará nem 50 anos. Todos nós estaremos debaixo da terra. E estas coisas todas que deram motivo para tanta injustiça, que significado hão de ter? Nenhum. Abramos os olhos, diz o profeta, palácios cobertos de luxo, mas nada disso há de permanecer. Tão interessante, quando nós vemos documentários falando a respeito de antigos reis, por exemplo, sepultados lá no Egito, há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E de repente se abre o túmulo e se encontra lá objetos preciosíssimos, cobertos de ouro, de pedras preciosas, de arte. Foram sepultados juntamente com eles. E talvez tenham passado até necessidade para adquirir esses bens. E esses bens, que significado têm agora? Nenhum, a não ser de história. São bonitos e estão nos museus. Assim é o destino de quem só acumula e não tira proveito para viver a sabedoria para a qual Deus nos chama. Oráculo do Senhor, o pastor, só consegue arrancar da boca do leão 2 pernas e uma ponta de orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, reclinados em sofás, em almofadas de Damasco. Ouvi isso e declarai à casa de Jacó, oráculo do Senhor Javé, Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel, os cornos dos altares serão quebrados, cairão por terra. Derrubarei a residência de inverno, a residência de verão, as moradas de marfim serão destruídas. Muitas casas serão aniquiladas. Oráculo do Senhor. Quer dizer, tudo isto há de virar pó. Tudo isto não há de subsistir. Vemos uma pessoa no auge da sua juventude. Maravilha! A juventude faz isto. Na juventude, até quem é feio é bonito. E tudo isto vai passar. Tudo isto vai chegar naquela situação que vemos, por exemplo, nas pessoas da idade. Tudo vai declinando. E no fim, são apenas memórias. E não chama atenção o profeta? Abramos os olhos. Não confiemos nestas coisas que passam. Abramos os olhos, clamemos pelo Senhor, porque Ele vive e Ele não passa. Capítulo 4. Ouvi este oráculo, novilhas de Bazã, que viveis na montanha de Samaria, vós que oprimis os fracos, maltratais os pobres, vós que dizeis aos vossos maridos, trazei e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com relhas, vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, cada uma diante de si, e sereis lançadas para o Hermon, oráculo do Senhor. Uma palavra tão pesada, de um homem que era trabalhador do campo,
Normalmente, quem trabalha no campo tem linguagem mais rude. Mulheres, prestem atenção. E daí vem este apelativo, novilhas de Bazã, quer dizer, vacas. Vocês maltratam os pobres, porque querem a riqueza, e pouco importa o tamanho dessa riqueza. Quanto mais responsabilidade, mais nós podemos maltratar as outras pessoas até por pouca coisa, pelo serviço que fazem dentro da nossa casa, sem prestarmos atenção na situação de vida de cada um. Nós somos seres humanos, nós e todos aqueles que estão à nossa volta. Prestemos atenção, mudemos a nossa vida. Ide a Betel, pecai. Ide a Gálgala, pecai ainda mais. Trazei a cada manhã vossos sacrifícios, e ao terceiro dia os dízimos. No profeta Isaías, bem no início, há uma expressão assim: eu não suporto iniquidade misturada com solenidade. Quer dizer, eu não posso suportar que as pessoas que não mudam de vida venham diante de mim e solenemente ofereçam alguma coisa. Porque esta oferta é insuportável. Seja o dízimo, seja o que for, como é possível vivemos na injustiça e prestarmos culto a Deus? Esta palavra começa assim: queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Anunciai e publicai oblações voluntárias, porque isso é o que amais, filhos de Israel, oráculo do Senhor, amais a falsidade. Faze um culto insuportável. Por isso vos permiti a fome em vossas cidades, penúria de pão em vossas localidades. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Permiti esse sofrimento e não tiraram proveito do sofrimento. Aí é que está. Quem vai notar o significado das dificuldades que passamos hoje? Não é só pandemia, não. Toda a dificuldade do mundo. Feliz do homem que, olhando para tudo isto, tira sabiamente proveito e muda a sua vida. Descobre no meio de tudo isto: esta vida é passageira. A minha confiança está no nome do Senhor. Vivo com justiça, porque amo o Senhor e escuto a sua palavra. Também vos suspendi a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade, não sobre outra. Um campo recebeu chuvas, outro sem chuva secou. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água e não apagaram a sua sede. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Vejam, houve calamidades e não aproveitaram para mudar de vida. Não digam a calamidade foi Deus que mandou, mas digam sempre: o Senhor nos alertou para que tiremos proveito até deste sofrimento. Eu vos feri com a ferrugem, a mangra no trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e olivais foram devorados pelos gafanhotos, mas não voltastes para mim, oráculo do Senhor. E por falar em gafanhoto, é uma coisa que, de repente, está na atualidade.
É uma calamidade. Deus que manda os gafanhotos, jamais. Mas se eles estão aí, voltemos o coração para Deus, para pensar no significado da vida. Lutar contra todo o mal, vencer tudo isto, mas pensar assim, nós estamos aqui sempre sujeitos à fraqueza que cerca a vida humana. Mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com espada vossos jovens. Vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Causei no meio de vós confusão, semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo. E não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis que te infligirei, porque te farei isto. Prepara-te, Israel, para sair ao encontro do teu Deus. É o que Deus espera. Olharmos tudo e irmos ao encontro de Deus, porque sabemos que aqui tudo isto faz parte deste mundo. Mas a promessa de Deus, esta não passa jamais. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e muda as trevas em aurora, que anda por cima das alturas da terra, seu nome é o Senhor, Deus dos exércitos. E aqui estamos diante desta palavra, uma palavra que só nos chamou para misericórdia. Alguém que tenha tomado a palavra e lido, e sem prestar atenção naquilo que o profeta disse, de acordo com a sua linguagem, talvez fique até assustado, pensando assim, mas parece que Deus era rigoroso demais, que Deus seria até injusto, querendo o mal dos homens. Mas ouvindo desta maneira e tirando as conclusões, percebemos que em Deus só misericórdia e bondade. É um Pai que ama o seu povo e que quer o seu povo com o coração voltado para Ele, porque só Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.